Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, com uma convidada mais que especial. Nossa convidada, ela é jornalista, atriz e psicanalista. Na psicanálise descobriu o poder da escuta. Publicou seu primeiro livro, Amiga Conselheira, em março de 2023, super recente, no qual abordou temas sensíveis e necessários. Encontrou na escrita um fator comum entre todas as áreas de sua formação, sem contar que trabalhou em grandes veículos. Hoje, com vocês, Juliana Druta. Olá, Juliana. Oi, tudo bom? Estou muito feliz com a sua presença aqui, porque esse episódio ele vai sair em setembro e eu acho que a gente vai falar de temas importantíssimos. E assim, quando vem gente desse calibre, aí que a gente fica mais feliz ainda. Imagina. Exatamente. Então, assim, estou muito feliz, tá? Então, Juliana, conta um pouquinho sobre quem é a Juliana Dutra. Dutra, isso. Bom, eu sou jornalista, eu trabalhei 8 anos na área, num grande veículo de comunicação. E eu sempre gostei muito, escrita sempre foi o meu forte, minha paixão. Quando eu saí de lá, eu fui buscar novas vocações profissionais, então eu procurei, o que eu sou boa? As pessoas gostam dos meus conselhos, então como é que eu posso ajudar pessoas? Então eu fui procurar estudar psicanálise, que também não tem a ver com ajudar pessoas. Olha, isso é um fato curioso, porque quem se ajuda é a própria pessoa. Olha que coisa legal, a primeira coisa que você aprende na psicanálise é basicamente isso. Isso é uma coisa que eu quero daqui a pouco discutir com você. Tá bom, e eu sou atriz, então quando eu tava no UOL, eu fui atrás de teatro, que me ajudou também a me desenvolver melhor, assim, timidez e tudo mais, e até aí a questão dos personagens, né, construir personagens, se conectar com eles, eu acredito que essa sou eu. E aí eu fui escrever, né? Já é o início, não é? Ju, vou te chamar de Ju pra gente poder facilitar aqui. O que veio primeiro? A literatura, o jornalismo? O que chamou mais sua atenção, assim, de imediato? Eu acabei de desbloquear uma pequena memória aqui, que quando eu era criança, minha mãe me deu um caderninho para eu escrever histórias. Então eu brincava muito sozinha e eu gostava de ficar na minha cabeça. Então eu escrevia histórias, eu tinha uma série que eu escrevia de meninas com poderes mágicos, e eu escrevia várias coisas, escrevia crônica, escrevia conto. Desde pequenininha eu sempre gostei muito, sabe? Tem até uma crônica engraçada que eu chamei de Almanaque das Crianças, escrevi com 8 anos. Aí eu escrevi uma crônicazinha sobre meus grandes problemas de 8 anos de idade, sabe? Que era, os adultos, como os adultos nos veem, era uma coisa assim. Então eu sempre gostei muito. O jornalismo veio como consequência, porque eu procurava basicamente alguma coisa que eu pudesse escrever. Sim. E era isso. Então, a parte de entrevistas e tudo mais, eu até tinha bastante medo, mas eu queria escrever muito, assim. Então, a coisa de revisão, português sempre foi a melhor parte minha da escola, era meu maior forte. Então o seu forte era humanas, a gente pode falar assim. Sim, eu era a menina de humanas. Eu tô falando de humanas porque eu não sei se hoje em dia tem isso, mas eu acho que isso se perdeu com o tempo. Porque na minha época tinha muito isso. Você é de quê? De humanas ou de exatas? Não, tinha tanto isso que na minha escola eles dividiam, literalmente. Tinha a turma de exatas que fazia exercícios do ITA, coisas desse tipo. E o pessoal de humanas, eles eram um pouquinho mais jogadinhos, na verdade. Gente. Porque, nossa,
você está falando de lembranças, eu tô lembrando aqui meu ensino médio, porque no meu ensino médio que tinha muito isso. E assim, eu até hoje, eu não sei aonde que eu me classifico. Entendeu? Eu morro de rir disso, porque eu era um excelente aluno de matemática, física e química. Meu Deus, mas é um superdotado? Não, mas aí que tá o detalhe. Eu era excelente nessas matérias. Só que na parte de português, eu também era muito bom, só que eu era preguiçoso. E em artes eu era maravilhoso. Nossa, que legal, que legal. É. Não, eu era um pouquinho... não muito boa, sendo muito generosa comigo mesma, em matemática e tudo mais, eu tinha que me esforçar um pouco mais nessa área, mas eu pensava, tava tudo certo. Exato. Aí quando as pessoas me perguntavam, Luiz, você é mais de exato ou de humanas? Eu falei, gente, até onde eu sei, eu sou gente, né? Tem alguma classificação para isso? A pessoa completa, superdotada, altas habilidades. Altas habilidades eu não sei. Eu só sei que eu era o Severino, servia para tudo. Nossa, então, que bom. Tá valendo. Legal. Mas Ju, esse episódio vai sair em setembro. Eu queria saber como que a psicanálise entrou na sua vida e qual que é a diferença de um psicólogo para um psicanalista, né? Qual que é a diferença? Como que eu sei quem que é um, quem que é o outro? A abordagem que é um pouquinho diferente. Na psicanálise, a gente vem das ideias do Freud, e na psicologia vem mais as ideias do Jung. Qual a diferença de um e de outro? Vem mais ou menos do tipo de abordagem. Os dois eram até amiguinhos, mas eles brigaram. O Freud e o Jung brigaram, e aí eles fundaram coisas diferentes. Na psicologia, a gente tem um foco muito prático, às vezes, do dia a dia, de coisas que você pode fazer no seu dia a dia para resolver alguma situação que você esteja incomodado, que esteja causando sofrimento. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada, que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Um psicólogo poderia explicar melhor nisso. Na psicanálise, a gente lida com... O pessoal fala, mas o psicanalista fala muito do passado. Mas não é sobre o passado, é sobre coisas que estão hoje, que remetem ao passado. Então, são sofrimentos de hoje que, na verdade, são coisas lá atrás. Então, às vezes, eu tenho medo de escuro, mas às vezes não é o escuro. Você está com medo de escuro hoje, mas talvez tenha alguma coisa lá atrás. No caso, seria a causa que a gente pode falar. Isso, então a gente escuta o paciente, a gente interfere pouco, a gente costuma não dar muito... eu não vou falar com conselho, porque o psicólogo também não dá conselho, mas a gente deixa a pessoa se direcionar um pouco mais, ela mesma, assim, sabe? É o sujeito individual. Então, deu para entender mais ou menos a diferença? Não, deu para entender um pouco, porque eu estou te fazendo essa pergunta, porque às vezes os ouvintes não sabem a diferença de um psicólogo,
de um psicanalista. Sim, porque, e tem o assim, psiquiatra que é o remédio, que ele entra com um remédio ali. Exatamente. Aí, como a gente vai abordar bastante assunto que tem alguns detalhes, eu acho que é bom a gente começar a mapear o que cada um faz, até para o pessoal começar a se situar, porque, por exemplo, eu tô fazendo terapia já tem vai fazer 1 ano, e, gente, é a melhor coisa que eu fiz para minha vida. É bom, né? Eu gosto. Eu defendo terapia, não importa a abordagem, sabe? Se a pessoa se sente mais confortável com psicólogo, vai com o psicólogo, vai com o analista. O importante é a pessoa se encontrar um espaço para ser escutada, né? É isso que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Não é à toa que eu fico brincando. Eu quero ficar rico para me pagar psicólogo. Mas é fantástico. Ju, hoje você vive de trabalho disso? Hoje eu me assumi escritora. Escritora, eu realmente 100%? Eu resolvi me assumir escritora de verdade, assim, bem recentemente. Eu gostei muito da sensação de ter pessoas lendo o seu livro e aquilo que causa nelas e as emoções. Nossa, eu fico bastante emocionada com cada reviewzinha qualquer, e assim, qualquer comentário eu fico bem feliz, então eu resolvi me assumir escritora. A questão da psicanálise eu uso como eu pretendo continuar sempre estudando, fazendo cursos, mas é uma questão para mim mais teórica. Entendi. Não sei o dia de amanhã, mas para mim uma coisa mais teórica para embasar personagem, minha escuta em relação às pessoas no geral, enfim, e também para questões pessoais, né? Você lê uma coisa lá, olha, essa personagem aqui, no caso, essa paciente aqui do Freud tem tudo a ver comigo, sabe? Boa. Então tem umas coisas assim. Boa, gostei. E vamos aproveitar que a gente já está começando a falar de personagens. Você quando começa a escrever, você pensa muito na parte psicológica da pessoa? Porque, assim, hoje você já tem todo um know-how de estudo. Aonde eu tô querendo chegar é o seguinte: você escreve o personagem, bota aqui a personalidade. Se não casar com o outro, você corta o personagem, você deixa, conta pra gente como que funciona a sua metodologia. Porque vai ser bom. Eu costumo fazer da seguinte maneira: eu vou formando, antes de colocar no papel, eu vou formando ideias na minha cabeça. Às vezes eu vejo um conceito interessante, às vezes até da psicanálise. Olha, esse caso aqui é interessante, um personagem que passa por isso seria algo muito legal. E aí eu começo a procurar os porquês, aí veio o jornalismo. Por que as pessoas passariam por isso, né? Como é que chegaria nisso? Então, antes de ter o personagem, eu já tenho mais ou menos uma conduta deles, um mapa de conduta deles. Então, eu acabo não encaixando personalidade. E, às vezes, por exemplo, tem um livrinho ali, um projetinho mais secreto, eu tô fazendo, aí eu precisava de uma menina que faz algo. E para ela fazer algo, aí eu começo a justificar. Bom, para ela fazer algo e tá nessa situação, ela tem que ser isso. Os pais dela. Será que tem pai? Será que tem mãe? Como seria a mãe dela para ela ter ficado assim? Então eu vou construindo desse jeito, eu vou pegando as camadinhas do que eu preciso para a história. E, eu tô sentindo que esse personagem é meio agressivo, por que será? Aí eu começo a pensar, o que será que aconteceu com ele no ambiente dele? Então, nesse sentido, é que entram esses fatores psicológicos, mas eu gosto muito, sempre gostei muito de histórias, eu gosto muito de anime, de mangá, e sempre teve... Adoro. Sempre... Então você sabe que mesmo história mais simples que seja, eles sempre colocam alguma questão ali afetiva, emocional, que vai fazer você chorar bastante, mas que tem um sentido. Então eu sempre gostei muito disso. É uma história tão simples de escolinha. Não é uma história de escolinha, tem personagens, tem complexidade. Então eu gosto de deixar os personagens vivos. Todos eles, por mais que eu um dia venha a escrever uma história mais trivial, eu tô fazendo um romancezinho agora. Sim. Mas eu gosto que os personagens pareçam com pessoas que existam.
que eles tomem decisões, entra um pouquinho de teatro também, assim, de eles tomem decisões que façam sentido, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, tem motivo para ficar irritado, para ficar triste, tem vários motivos, então quando eu escrevo eu tento dar vida para eles, às vezes até eu planejo nesse novo, eu às vezes planejo, vai ter um beijo agora, aí eu tô escrevendo, eu chego lá falando, não, mas eles não estão afim de beijar agora, não. E eu pulo, eu falo, não, eles não querem mesmo. Parece conversa de doido, né? Mas eu sinto que não rolou. Não é o momento. E não é nem por questão narrativa, é porque eu sinto que os personagens ali não... Às vezes a menina, sei lá, acabou de chorar, eu sinto que ela não ia aceitar um beijo agora, não vou forçar lá um beijo, sabe? Então eu sigo por aí. Não, fantástico, fantástico. Ju, você falou de mangá, eu só comecei... A minha profissão hoje, eu sou desenhista. Aí eu virei capista, pra você ter ideia. Que legal! E eu só me tornei isso tudo graças ao Luiz de 10 anos atrás, de 9 anos, colecionando mangá. Então, assim, poxa, quando alguém fala de mangá, eu lembro na hora do Luiz de 9 anos, desenhando a tarde inteira. Então, assim... Eu fico muito feliz quando toca nesses assuntos. A minha capinha é totalmente baseada em mangá. Assim, eu fui atrás com esse traço mesmo, que lembra bastante. Exato. Vamos aproveitar que você está mostrando essa obra de arte maravilhosa, que é esse livro, Amiga Conselheira. Ele é lindo mesmo, né? Ju, conta pra gente, quem que é a ilustradora desse livro? Então, olha, eu tô com o boneco, então por isso que aqui vai estar assim a sinopse, tá? Sem problema. Olha, é a Natália Fantini. Natália, queremos você aqui. Nossa, ela é incrível. Eu falo com ela. Ela é do @rabiscário. Ou Rabiscário. Enfim, ela tem esse traço incrível que eu gosto dela desde muito tempo. E eu falava, um dia eu vou fazer um desenho com a minha cara com ela. Aí eu casei e a chamei para fazer o meu convite. E aí depois falei, agora eu tô fazendo meu primeiro livro, Natália, vamos fazer novas parcerias. Daí ela fez minha capa e tudo, aí tem uns detalhes muito fofos que ela desenhou, ela desenhou a letrinha pra mim, ela fez esse, tá a luz aqui, ó. Tô vendo, maravilhoso. Muito linda. Ela fez, cadê, umas florzinhas, ela colocou umas florzinhas, todo o projeto gráfico foi ela que lindo, fez. Lindo. Nossa, é maravilhoso, é lindo, 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 lindo também, olha, adoro essa menina, ela é incrível, e ela é muito parceira, eu tive alguns problemas, assim, na questão de diagramação, mas ela assumiu aquilo, ela falou, não, eu vou te ajudar, tarará, fantástico. Ela, incrível, uma pessoa maravilhosa, além de ser essa ilustradora que você fala, todo mundo olha e fala, meu Deus, a capa do seu livro é linda, exatamente. Eu não tenho nem o que falar. É muito bonita. E antes da gente começar a detalhar, conta pra gente como que foi o processo. Você que rabiscou alguma coisa. Natália, faz isso pra mim. Ou não? Da capa ou de tudo? Da capa, não, vamos começar pela capa, porque é aonde que a gente está mostrando. Exatamente. Tá, beleza. Então, a capa, eu já tinha o livro pronto, cheguei nela e falei, Natália, eu tenho um livro que vai ser a sinopse sobre uma menina que ajuda todo mundo, mas ela tem questões de saúde mental e não conta para ninguém, papapá. É um livro muito sensível, então eu lembrei da sua arte, que é super sensível, qual a sua proposta, como seria, papapá. E aí, a partir disso, eu fiz algumas pastinhas no Pinterest pegando algumas ideias que eu tinha na mente, porque eu tenho uma dificuldade, assim mesmo, visual, coisas visuais práticas, sabe? Eu não sou muito do design, não. Então, eu tenho uma coisa na minha cabeça, mas eu não consigo, eu não tenho essa organização mental de, faz aí não consigo. Então, eu cheguei e falei, olha, tem uns livrinhos aqui que eu acho lindos. A pergunta que não quer calar, qual que é o seu signo? Escorpião. E MBTI e NTP. Não sei se você curte MBTI também, mas enfim. Mas enfim, aí eu falei com ela, falei, olha, uma coisa que eu
pedi para ela, era assim, olha, eu queria que as personagens, elas tivessem cor fantasia, tem como, porque mais leitoras pudessem se identificar, né? Então, a menina negra vai olhar, ela pode se identificar na Gil, pode se identificar na Mavi, ou Gil e Mavi, quem sabe, não é mesmo? Então, eu queria deixar meio que em dúvida como eram as meninas, e deixar bem em desenho mesmo, a menina é asiática, ela pode olhar e se identificar com qualquer pessoa. Então, eu pedi isso para começo de conversa, e o que era muito importante para mim era uma questão do cabelo, eu queria que tivesse uma ideia de dentro da água, aquele cabelo que mais cabelo solto, que espalha, né? Exato. Aí ela me mandou umas 4 versões maravilhosas, aí eu fiquei, meu Deus, aí eu fiz Como escolher? Eu fiz uma votação no meu Instagram pessoal. Sim. E aí eu juntei os 2 melhores, assim, que teve mais comentário, e aí a gente adaptou e ficou assim, meio que uma junção das 2 coisas. Aí tinha a questão das cores também, eu queria usar o azul por uma questão que lembrasse também a água, coisa fria, que remetesse, o azul é cor triste, né, cor fria. Aí tem o laranja, que já tem aqui. Que é uma cor mais viva, né? Viva, e aí a junção das 2 no miolinho, né, que vai vindo um pouquinho aqui, vai vindo um pouquinho de corzinha pro azul, vai juntando, e conforme você... tá até erradinho aqui, porque é o boneco. Não. Aí quando você vai lendo, você vai juntando e você tem as 2, assim, é muito fofo. Não, mas foi esse o processo. Eu só sei que, assim, tá maravilhoso, eu tô encantado pelo trabalho, mais uma vez, parabéns, Natália, e queremos você aqui em breve, um dia. Não, vou falar para ela, vou mostrar, eu falar, venha. Fechou. E Juliana, como que foi escrever esse livro? Foi fácil? Demorou? Passou raiva? O que aconteceu? Não, olha, para mim, esse livro, ele foi como se fosse um parto, apesar de que a comparação é infeliz, porque eu não tenho filhos, mas eu tive uma sensação de gerar algo, tirar algo de mim, entende? Entendi. Então, eu sempre tive vontade de escrever, porque eu cheguei numa questão que eu vejo as pessoas, todas elas, como livros. Todas as pessoas são um livro de uma história não contada. Opa! Então, quando você acaba falecendo, as pessoas jamais vão conhecer nenhum conteúdo que está na sua cabeça, as coisas que você aprendeu, as coisas que você... A não ser que você passe isso para frente de alguma maneira. E eu fiquei muito com isso na cabeça, e eu falei, poxa, eu vivi algumas coisas, eu li, eu queria passar isso adiante. E aí teve a ideia do livro, e eu escrevi um livro que eu gostaria de ter lido com 17 anos, basicamente. Então, o livro veio durante um momento de análise também, então veio com coisas da psicanálise, de análise. Então, ele é um livro bastante emocional, assim. Sim. E o processo foi meio caótico, na verdade, porque eu não cheguei e falei, vamos fazer aqui, capítulo 1. Entendi. Eu basicamente estava no banho, eu tinha uma ideia, uma frase, falei, essa ideia é muito legal. Aí eu ia lá e escrevia num Word e deixava a frase ali. Só deixava. E aí eu fui fazendo isso, vários pedacinhos, e depois eu recortei tudo, eu falava, não, hoje eu vou escrever. Sentava lá e eu costurava uma coisa na outra. E aí foram saindo capítulos, depois eu refazia, voltava. Então foi uma coisa não linear. Esse foi o processo de escrita do livro. A parte criativa foi essa, assim, mas não foi nada planejadinho e bonitinho. Entendi. A gente pode falar que foi mais solto, né? Foi assim, opa, tive essa ideia, deixa eu escrever aqui. Aí depois eu ia fazendo a amarração. Mas a única coisa, mas eu tinha certeza como ele ia começar, como ele ia terminar e coisas que iam acontecer. Isso eu sempre tive certeza. O que eu não tinha certeza era como uma coisa ia chegar na outra. Mas eu tinha certeza, o final, a mensagem que eu queria, tudo isso, assim. Entendi. Ju, o seu livro, ele tem uma característica que eu achei linda quando você me mostrou, que foi a questão do livro não ter
Orelhas. Ai, Fala pra gente gente o significado disso, porque, gente, quando você me falou, eu falei, cara, é isso que eu quero pro episódio. Então, vamos lá. Então, o livro não tem orelhas. E a personagem principal, ela passou a vida inteira dando conselho para os outros. Ela é a amiga conselheira. Então, ela é um ouvido ambulante. Ela só escuta. Ela escuta o problema de todo mundo. Ela tenta resolver a vida de todo mundo. Mas ela mesma não fala o que ela sente, como ela está. E ela sente que ninguém se preocupa como ela se sente. E aí o livro, ele não é para ela escutar ninguém. Ele é um grito. Ele é para ela falar. O livro é sobre ela. Ela vai contar finalmente, para a amiga, no caso, o que ela passava, a vida dela, o que ela sentia. E aí, até tem essa coisa, né? Conforme o livro você vai lendo, quando ele não tem orelhinha, né? Ele vai abrindo um pouco, né? E aí você acaba aproximando as duas personagens na sua leitura. Então você termina o livro com ele com as duas as duas amigas mais próximas também. Mas é disso aí. É um livro sobre falar e não escutar demais o problema dos outros. Sim, eu só sei que quando eu ouvi, eu falei, gente do céu, que legal. É bacana, que legal. Né? Porque é uma coisa que eu brinco muito, e às vezes tem muita gente que não entende. Tem livro que eu só comprei por causa de uma frase. E assim, cara, se eu tiver terminado ou não um livro, para mim já valeu a experiência. Eu mesmo, eu tenho assim, hoje em dia eu tô com a metade do que eu tinha. Eu tive que vender por causa do espaço. Mas tem livros que tinham mensagens tão poderosas que eu falava, cara, eu não preciso terminar, porque já me deu o que eu precisava. Porque às vezes a pessoa julga o livro inteiro e fala, esse livro é um 7, esse é um 8. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, se o livro tiver uma frase foda, eu dou 10. Legal. Porque, velho, esse negócio de o livro é bom, o livro é ruim, cara, eu acho que depende de tantas coisas. Às vezes é o seu momento, às vezes, sei lá, você lê um livro hoje com 15 anos, amanhã com 20, amanhã com 30, e o livro é totalmente diferente. Então, isso assim, é tão maravilhoso que você está falando, e tem tudo a ver que você falou de psicanálise. Vou introduzir um negocinho, que é a subjetividade do sujeito. Então, que é basicamente tudo que existe no mundo, até a sua própria análise, tudo, vai passar por um crivo seu, por coisas, experiências que você teve, pela maturidade que você tem naquele momento, pela visão de mundo que você tem. Então, a mesma coisa pode ser muito boa para alguém e péssima para outra, depende muito da percepção dela, do que ela acredita, do que ela sente, e da mesma forma, coisas bem ruins. Mas por que você tá chateado com isso? Eu passei a mesma coisa e tô ótimo. Tá, mas você não tem o mesmo background da outra pessoa, você não passou por as mesmas coisas. Então, tem tudo a ver com isso que você falou. O livro, você pode bater o olho, aquela frase significar muito para você. E no meu, às vezes as pessoas falam, a minha frase favorita foi essa. Aí eu fico pensando, falando, nossa, que legal, né? Curioso, porque que essa frase tem de especial para essa pessoa, assim, sabe? Porque às vezes não foi a frase que eu pensei, nossa, eu vou causar um impacto com essa frase, sabe? Então é muito legal, você se surpreende com essa... Eu também sou dessa, eu gosto, um livro bom para mim é um livro que mexe comigo, me faz pensar. Exato. Eu adoro isso. Imagino. E Ju, uma coisa que me deixou curioso, eu até deixei para te fazer essa pergunta aqui, porque o nome do livro, Amiga Conselheira, ele veio assim de primeira? Ou você... não, deixa eu pensar no nome melhor. Eu tinha duas opções. Ou a amiga que dava conselhos, ou a amiga conselheira. Era só isso. Entendi. Ia ser basicamente isso. Porque você escuta muito assim, né? Ela é minha amiga que dá conselho. A fulana é maravilhosa, ela é minha amiga conselheira. Ela é tão conselheira, ela dá muito conselho. Então, é por essa coisa popular mesmo, assim, das pessoas terem aquela amiga que você bate para ele e fala, é a fulana. Entendi, fantástico. E aproveitando, você falou que você postou
as capas no seu Instagram, né? Se eu não estiver enganado. Foi. Para o pessoal poder votar. Hoje, como que tá a sua relação com a internet? Você se dá bem? Tá bacana, não tá? Internet é um saco? Conta pra gente sua experiência. Não, então, eu fiz até uma bobagem, assim, fica aí a dica, se você quer publicar um livro, não faça o que eu fiz. Eu sou bem quietinha na minha, assim, no Instagramzinho fechado. Eu fui lançar esse livro, falei, imagina, né, não vou fazer um Instagram só pra autora, mas eu me arrependi. Assim, eu fiz um novo e comecei do zero com esse Instagram. E sabe que agora eu tô até gostando mais, assim, de usar só o meu Instagram de autora do que o outro, porque agora eu tenho mais coisas mais focadas ali, com um conteúdo que me interessa um pouco mais do que a vida alheia. Mas eu não sou muito de ficar expondo muito, sabe? Imagino. Então, agora tem sido um trabalho, como eu sou independente, então tudo que eu faço sou eu. Então, meu marketing sou eu. Tem que ser você. Então, eu tenho que planejar os meus posts, minhas coisinhas, e no começo eu tava apavorada, não vou mentir não, eu tava, meu Deus. Apesar de ser jornalista e ter trabalhado com isso, quando você faz pra você, isso é interessante, né? Mas quando você faz pra você, pelo menos eu tenho essa coisa, eu falava... Se fosse um amigo meu pedindo, olha, a amiga conselheira, né, falando? Se fosse um amigo meu pedindo, mas assim, eu teria a rede social da pessoa ali pronta. Mas pra mim, eu ficava, sabe? Mas aí agora eu tô aprendendo e tá legal, assim, por enquanto não teve nenhuma situação tóxica, nada, tá bem bacana, na verdade. Entendi. Não, eu sempre hoje em dia eu tô fazendo muito essa pergunta, porque... Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu não teria rede social. Porque, gente, eu acho tão cansativo. E eu acho que eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Mas, hoje em dia, o trabalho pede esse tipo de situação. Então, eu mantenho. Atualizo de vez em quando. Mas eu sou uma super defensora de internet, dessas coisas, porque a gente, apesar de ter coisas bem ruins, a gente tem nichos que se encontram, né? A rede social faz com que pessoas, às vezes, que não curtem muito, não conseguem muito interagir fora, assim, da internet, terem amigos. E até no livro tem uma relação, a Gil, que é a personagem principal, ela é bem reclusa na vida real, só que na internet ela tem muitos amigos. Sim. Então, ela tem essa coisa, muitos amigos, algumas coisas bem ruins que vêm pela internet também, mas é uma maneira, né, que várias pessoas têm de socializar hoje em dia e que faz bem, né? Sim, eu, inclusive, me beneficio disso. Não, é porque eu, pelo menos, na época da pandemia, quando começou, gente, eu tive crise de ansiedade. Aí, como eu tava tendo muita tela, o tempo todo tela, e você não saía para pegar um sol, ficava o dia inteiro na tela, eu tive crise. Aí foi um momento que eu resolvi procurar um psicólogo para ver. Aí eu fiquei pensando, velho, ou eu me cuido, ou eu vou pro saco. É um ou outro. Aí assim, depois que eu comecei a fazer, eu comecei a pensar, cara, nem tudo eu quero colocar na internet. E assim, para mim tá ótimo, do jeito que tá hoje. Estou muito feliz com o resultado que eu tenho e tô tranquilo. Eu vejo que você também tá bem com a internet, porque hoje, também uma outra questão que eu vejo é que tem muita autor que lança o livro e aí não sabe o que faz. Mas isso é muito real, e aí pode cair em algumas armadilhas por aí, né? Pessoal que vem prometendo um planeta para a pessoa, exatamente. E aí não é bem assim, né? Não tem como. Exatamente. E aproveitando esse negócio de promessas, você falou que lançou ele independente. Você quis lançar independente? Foi. Ou não? Opa, mandei para a editora não quis? Não, eu quis realmente lançar independente, primeiro por uma questão editorial da coisa. Eu queria que o livro, como ele trata de assuntos bem sensíveis, isso às vezes assusta as pessoas e fala, você vai falar sobre traralá, né? Que até a rede social vai lá e corta. Mas não é nesse sentido, não é uma cena
muito exposta, não é uma coisa explícita. Então, eu tinha receio de retalharem, assim, o meu livrinho, o meu conteúdo, por causa de alguns temas sensíveis, e eu não queria contar uma historinha fofinha. Ela tem uma sensibilidade, ela é fofa, mas ela é densa. Então, eu quis isso, nesse sentido, e bom, para ter mais liberdade e tudo mais, e também porque eu coloquei no papel algumas coisas, e eu achei que valia a pena para mim, no caso. Não, ótimo. Não, é porque eu achei bacana toda a ideia que você colocou em volta do livro, e eu falei, gente do céu, que material legal, e não foi lançado por editora, sabe? Ai, obrigada. Então, não é porque apesar, o pessoal tem isso, né? É independente, vai fazer. Não, eu coloquei até mais amor, assim, naquilo, porque como eu tive que escolher tudo eu escolhi com muito cuidado. Com muito zelo, exatamente. Nossa, que fantástico. E Ju, esse, no caso, é o seu primeiro livro. Você mencionou que está escrevendo algumas outras coisas. Você já está planejando alguma coisa para o futuro? Já. Eu tô já no 7º capítulo do meu próximo livrinho, que é um romance. Mas assim, eu percebi, eu escrevi pensando, agora eu vou fazer um romance super light, bem tranquilo. Aí quando eu tô vendo, eu tô lá com a menina num casamento com um cara abusivo, e eu falo, meu Deus do céu, que é pra sair disso, né, tudo mais. Eu falei, meu Deus, olha só, eu não consigo fugir. Eu tento fugir da saúde mental tá ali comigo, sabe? Então, eu acredito que pode ser uma característica minha, assim, sabe? Para todo livro que eu for escrever. E um outro também, que é um outro projetinho, esse bem mais incipiente, que eu pretendo levar um tempo maior, assim, para escrever, mas também já coloquei algumas coisas lá que eu falo, meu Deus, era para ser uma coisa mais leve. O que eu tô fazendo? Mas, assim, é leve, não é leve, é suave, imagino. Com temas... isso. Imagino. Ô, Ju, e como que você escolhe os temas? Vem do nada? Eles me escolhem. Eles escolhem, né? Coisa boa. Os temas me escolhem, assim, eu tenho essa coisa. No jornalismo tem uma coisa, assim, que você vira meio fifi. Você tá no ônibus, assim, você tá no metrô, você tá na padaria. Aí você escuta uma historinha e fala... Nossa, sério que isso aconteceu? Daria uma matéria legal, né? Aí, imagina entrevistar essa pessoa, caramba, nunca falei com uma pessoa assim. Tem um negócio assim. E aí, no teatro, tem um negócio de, nossa, olha que jeito diferente que aquela pessoa mexe a mão. Pô, meu personagem podia fazer isso. Aí você começa. Na psicanálise, querendo ou não, você não pode fazer isso, jamais, não é correto. Mas você acaba ouvindo alguma coisa e pensa, poxa, por que será que falou isso, né? O que tem por trás disso? E aí, pro livro é a mesma coisa. Às vezes eu tô ali e a ideia vem... E eu só escrevo o livro quando ela vem, sei lá, pela 3ª vez. Que eu falo, pô, isso aqui, tô começando a embasar isso aqui, sabe? Então a ideia vem, eu deixo ali e vou vivendo. Aí depois ela aparece de novo e incrementada. Daí eu vou fazendo isso. É assim que eu escrevo o livro. Imagino, que fantástico. Ju, antes da gente continuar, só dar um aviso aqui sobre os marcadores do Pode Ler e Escrever, que eles estão disponíveis na Rede Leitura, no BH Shopping, Shopping Cidade, Boulevard Shopping e Pátio Savassi. Quem quiser adquirir é 0,800, não precisa pagar nada. Eles ficaram muito bonitos, todo mundo está elogiando... E todo mundo está falando bem. Então, assim, a gente fica super feliz com o resultado do projeto. E, Ju, vou tentar te mandar alguns, tá? Oh, eu gosto, eu quero. Ótimo. E, Ju, eu queria também aproveitar que esse episódio vai sair em setembro, e a gente falar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental, sobre já que você usou muito dessa base para construir o seu livro, vamos falar também sobre a questão da importância da pessoa se cuidar, né? Porque claro. O psicólogo e nem o psiquiatra vão fazer milagre, né?
Com certeza. Não, então, tem uma coisa, tem um pilar ali, né, na questão da saúde mental, porque mesmo que você, por exemplo, seja um super amigo e queira ajudar aquela pessoa que está ali, tem um limite do que você pode fazer. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem uma questão, que tem um problema e aceitar que aquilo é uma questão mesmo e que ela queira fazer mudanças para que aquilo seja resolvido, que ela consiga olhar para dentro e faça mudanças. Porque quando a gente faz terapias, geralmente a gente faz uma análise, uma terapia, a gente faz para reclamar dos outros, né? Assim, ai, minha mãe não me entende. Mas a gente não consegue mudar os outros. Essa é a questão. Então, a gente tem que fazer coisas nas nossas atitudes para que o meio fique um pouquinho melhor, ou também entender, às vezes, algumas coisas que nós interpretamos de certas formas, que por causa de um contexto nosso, familiar, um contexto de vida nosso, e que às vezes não é bem assim. E, enfim, esse é toda uma questão de processo terapêutico ali, de análise, e cada um vai de um jeitinho. Uma coisa interessante também é que muitas vezes a gente tem uma banalização assim de tudo mimimi, gente, mas não é assim. Cada pessoa reage aos fatos que acontecem de um jeito. Por causa na psicanálise tem uma questão assim, que um trauma, ele se forma não necessariamente no momento em que acontece algo. Então, nós dois podemos estar aqui e acontece alguma coisa. Explode um negócio. Você pode ficar tranquilo e sair disso de boa. E eu posso ficar, meu Deus do céu, e ficar sem conseguir sair desse meu cubículo aqui por meses. Porque a gente teve históricos diferentes e tudo mais. E uma coisa importantíssima disso é como isso vai ser acolhido. Então, às vezes acontece alguma coisa e se você for contar isso para alguém, se a pessoa que escutou aquilo virar para você e falar assim, não, nossa, que ridículo, não aconteceu nada, que idiota. Isso traumatiza mais, às vezes, do que a própria coisa traumática que aconteceu. Imagino. Então, esse acolhimento que vira, né, tem o papel dos familiares, pais eu digo papel de pai. Pessoas mais próximas. Sim. Então, isso daí é muito importante. E aí, muitas vezes, o analista, o psicólogo, ele vai estar nesse papel, assim, de mãe, de pai, de ser um cuidador ali, de acolher uma criança ali que foi ferida, às vezes sem querer, às vezes não, Sim. E que não teve esse acolhimento mesmo. É um momento que você está ali para dar uma regredidinha mesmo, de você falar, olha, mamãe, por favor, me dê carinho. Então, é mais ou menos isso. Então, é muito importante a gente não olhar para a dor do outro, sabe? E falar, mas eu já passei por isso e comigo... E foi de boa, foi, né? Parabéns. Talvez você tenha tido uma educação, um ambiente diferente, mais acolhedor, mais seguro, às vezes vários fatores, ou às vezes você acha que você tá bem e você na verdade pegou aquilo, engoliu, e aí você tá descontando em outras atitudes, tá sendo agressivo, tá descontando em bebida, descontando em vícios, em outras coisas, porque a bebida, por exemplo, nada mais é do que uma chupeta de adulto, que é autorizada, é basicamente isso. A gente tem coisas que são socialmente aceitas, né, hoje em dia, que as pessoas acham que é ok, porque os adultos fazem, mas que elas são nada mais do que um mecanismo de defesa das pessoas também, mas socialmente é normal. Nossa, não, mas ele tá muito bem, ó, como ele é uma pessoa que fala alto e agressiva, mas não, ele é muito tranquilo. É tenso. Então, Ju, se a pessoa estiver passando por algum momento pesado, algum momento difícil, procurar algum especialista, procurar... Saúde mental, Ótimo. Eu digo assim, não é só se você estiver passando por uma questão já pesada, sabe? Eu acredito muito que você precisa ter uma demanda, mas às vezes você só quer, eu queria falar não, queria aprender a dizer não. Sabe, às vezes você não tá passando por nada. Antes de você passar por algo
que seja realmente pesado, é legal você ter se descobrir, sabe, se conhecer, entender direitinho de onde vêm os seus medos, as coisas que você, até as coisas que você gosta, da onde que vem, sabe? Você se conhecendo melhor, você vai reagindo melhor às situações. Imagino. Ô Ju, fantástico, fantástico. Gente, anota essas dicas aí, importantíssimo. E antes da gente entrar na parte final do nosso episódio, que pena. Ju, como que a gente te acha? Nossa, vamos lá, para eu não falar besteira, né? Vamos ver. Imagina, eu pego e falo errado meu arroba na live. Arroba Juliana Dutra, escritora. Eu tô no Instagram. Esse é o mesmo site, que é julianadutraescritora.com. E lá tem as minhas informações, o meu livrinho e os futuros também vão estar lá. Tem também uns textos que eu escrevo de psicanálise, alguns poeminhas, algumas coisas, às vezes umas prosinhas, eu coloco lá também nesse site, mas basicamente é o Instagram. Fantástico. Seu livro, eu acho, ele também no seu site, na Amazon, no Submarino, conta pra gente. Meu site está na Amazon, eu tenho, tá na Kindle, no Kindle, Kindle Unlimited. Opa. Ele também tem a versão física lá na Amazon também, tem o e-book não só no Unlimited, dá para comprar ele também, tá baratinho, gente, eu juro. E no site tem o link para tudo isso. Se um dia mudar alguma coisa, vai estar sempre lá no site as referências. Fechou. E Ju, eu sempre deixo essa pergunta pro final, porque eu acho ela muito boa, porque pega a pessoa desprevenida. Que medo, vou embora. Não pode não, que essa é a melhor pergunta de todas. Que é o seguinte: se você pudesse escrever ou editar 3 livros de qualquer autor, de qualquer editora, de qualquer época, quais seriam? Ou então livros que te influenciaram? Fala pra gente 3. Tá. Livros que me influenciaram, que eu gosto muito, assim... Exatamente, fica à vontade. Só precisa ter um significado. Tá. Eu posso falar um livro que eu alteraria uma coisa? Pode. Aqui é o momento que a gente brinca. Opa, eu queria ter escrito Ziraldo. Nossa, eu amo Memória de uma Geisha, porque eu gosto bastante da cultura asiática, do leste asiático principalmente. E só que tem uma passagem ali que é quando os soldados americanos invadem, chegam lá no Japão, e ele diz que na fala da geisha diz que não, mas os soldados davam balinhas para as crianças e não faziam nada. E eu achei, meu Deus do céu, é uma frase muito esquisita saindo da boca de uma geisha, sendo que foi um homem americano que escreveu. Então, se eu fosse editar, eu editaria esse trecho que sempre me incomodou muito. Eu gosto muito, por exemplo, a Letra Escarlate, eu gosto bastante de livros antigos de época, sabe? Meu favorito da Jane Austen, por exemplo, não é Orgulho e Preconceito, é Razão e Sensibilidade, porque eu gosto muito dessas histórias que são psicológicas, né? São sobre construção de personagem, né? É um romance, mas é sobre a psique, assim, delas, assim, você vai descobrindo as 2 irmãs, vai descobrindo... eu acho maravilhoso, e é uma história lentinha, e vai acontecendo as coisas, eu gosto muito, se eu pudesse encarnar, eu não encarnaria não, porque cada pessoa escreve de um jeito, as coisas eu ia estragar, o clássico. Boa. Mas eu acho que eu citaria esse, assim, que eu gosto bastante. Fantástico, gostei. Ju, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre que você tiver algum projeto, entre em contato com a gente, que a gente está de portas abertas para poder falar sobre isso, para poder conversar sobre isso. E eu tenho sucesso, né? Sucesso para você, porque eu gostei muito da conversa e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando deve estar gostando, deve ter aprendido algo, porque o nosso objetivo é passar uma informação boa, é passar um entretenimento legal. Suas últimas palavras antes da gente encerrar?
Bom, eu agradeço muito, assim, a oportunidade. Espero que eu não tenha dito nada muito estranho, mas se eu disse, gente, @JulianaDutra estou lá para prestar esclarecimentos. Gostei muito de falar e, assim, últimas palavras mesmo para o pessoal. De verdade, não subestime o seu sofrimento, a sua dor, e por mais que todo mundo em volta de você fale que é bobeira, não é. Porque cada pessoa tem uma história de vida e é algo muito importante, e você merece ser tratado com carinho. Tratade com muito carinho. Tranquilo. Muito obrigado, Ju. E até a próxima!